Glória a Deus. Eu não sei você, mas eu estou com bastante expectativa naquilo que o Senhor há de fazer durante esses dias. Amém, queridos? Eu creio numa unção de Deus, trazendo o novo para as nossas vidas, revelando a glória dele para nós. Eu quero afirmar para vocês que todos os lugares que eu tenho passado ensinando sobre escatologia, a doutrina das últimas coisas, eu sempre tenho testemunhado milagres em todas as áreas. Curas têm se manifestado. O nome do Senhor tem sido glorificado. Pessoas têm saído do complexo de inferioridade, da depressão, do medo da morte. Pessoas têm rompido com o materialismo e têm vivido para o Senhor inteiramente, para o seu agrado, alcançando almas para Ele. Amém? Glória a Deus. E eu creio que esses dias, tanto hoje como amanhã, não serão diferentes. Amém? Nós teremos a glória do Senhor em manifestação, alcançando as nossas vidas. Glória a Deus. Eu louvo ao Senhor pela visão do nosso pastor em proporcionar para que o corpo, para que a igreja local aprenda acerca do tempo do fim, tenha uma consciência de eternidade, para que a gente possa despertar naquilo que o Senhor tem para nós. Amém, queridos? Deus é bom o tempo todo e nós sabemos disso, e Ele é maravilhoso, e a obra de Cristo, ela foi finalizada na cruz e por meio da sua ressurreição, mas os efeitos dela, os efeitos da obra de Cristo não acabaram. Amém? Isso vai até a criação de um novo céu e de uma nova terra. É porque Ele morreu e ressuscitou que nós iremos ressuscitar caso venhamos a morrer. É porque Ele morreu e ressuscitou que Ele mesmo, o Senhor, o nosso Deus, único porém trino, criará um novo céu e uma nova terra. Amém? Glória a Deus. Tudo é centralizado em Cristo. Jesus é o centro de todas as coisas. Ele é o Senhor da história. Eu gosto de dizer que se nós olharmos de Gênesis para Apocalipse, existe uma seta apontando para Jesus Cristo. Se ultrapassarmos a cruz, passarmos do período que Cristo veio, morreu e ressuscitou, e chegarmos no livro de Apocalipse, as setas estão apontadas para a cruz. De maneira que Cristo é o centro de todas as coisas. Amém? Jesus é o Senhor desse lugar. Jesus é Emanuel, Deus conosco. Jesus é o Todo-Poderoso, é o Jeová Filho, é aquele que era, que é e que há de vir. Ele é aquele que tem na sua boca uma espada afiada de 2 fios. Ele é aquele que os seus pés é como bronze polido numa fornalha. Ele é aquele que a sua voz é como o estrondo de muitas águas. Ele é aquele que João, quando esteve diante dele, disse assim: quando o vi, caí aos seus pés como morto. Jesus é o Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom, queridos, aleluia. Você está com expectativa? Amém, glória a Deus. Eu trouxe alguns slides e eu creio que nós seremos alcançados pelo Senhor, amém? Gabriel, por favor, você pode colocar o primeiro slide. Nós iremos falar um pouco hoje sobre escatologia. Saulo, o que é escatologia? É a doutrina das últimas coisas, o estudo do fim. Queridos, eu vou precisar um pouco de atenção, se você quiser fazer anotações, que nós estamos em um seminário, então eu vou ensinar, mas também ficar disponível para o mover do Espírito, amém? Abra sua Bíblia, por favor, na referência que nós colocamos aqui, Apocalipse 22, verso 12. Olha o que diz a palavra do Senhor. Aleluia. Apocalipse 22, verso 12. Glória a Deus. A versão fiel, as versões fiéis, a CRF, a CF e King James Fiel e também a LTT, coloca da seguinte forma: eis, capítulo 22 de Apocalipse, verso 12. Eis que cedo venho, e comigo está a recompensa para dar a cada um segundo as suas obras. Diga comigo, Ele vem cedo. Diga, em breve. Aleluia. Queridos, mais cedo ou mais tarde, a qualquer momento, pode ser que as cortinas da eternidade sejam rompidas e o Rei da Glória venha nos buscar. E nós seremos atraídos, removidos, sugados, arrebatados para o encontro dele nos ares. Eu não sei você, mas eu tenho expectativa por esse encontro. Vai ser um encontro de amor. Vai ser um encontro de esperança.
Eu tenho um poema que eu fiz e o poema eu digo assim: estamos ante ao amanhecer de um encontro. Encontro? Sim. Um encontro de amor, um encontro de alegria. O local eu sei, nuvens. Com quem? Também sei, o Senhor da glória. Mas quando? Não sei. Pode ser hoje, pode ser agora. Maranata, que venha o meu rei. Diga, eu tenho um encontro marcado. Aleluia, aleluia. Deus é bom. Aleluia. Gabriel, por favor, passe o próximo slide. Eu trouxe algumas definições aqui para vocês. Hoje nós iremos falar sobre a vida após a morte. Vamos falar o que acontece com todos os homens entre a morte física e a ressurreição. Amém? Nós iremos falar sobre isso, se tem consciência, se não tem, se está acompanhando a gente aqui, se está nos acompanhando, se há comunicação com os mortos, se o crente, quando morre, ele dorme, se tem alguma lembrança. Tudo isso nós veremos hoje, amém? Glória a Deus. Amanhã pela manhã estarei falando sobre o arrebatamento da igreja. Então vamos lá, algumas definições. Escatologia é uma palavra que vem do grego, que é uma junção de duas palavras gregas. A primeira é a palavra eschatos e a segunda é a palavra logos ou logia. Eschatos quer dizer fim, último ou final. E logos quer dizer palavra, estudo, ideia, dissertação. Quando a gente associa essas duas coisas, nós temos escatologia como o estudo das últimas coisas. Amém? O estudo do fim, o estudo das profecias. Deixa eu falar algo para você. Muitas pessoas, elas têm desconsiderado o assunto do tempo do fim, porque elas acham que é algo que não existe tanta referência na Bíblia. Mas alguns estudiosos, fazendo estudos detalhados acerca de profecias, um teólogo chamado John Alvord, ele chegou à conclusão, não só ele e outros também, que existe em toda a Bíblia 1845 referências acerca do tempo do fim. Amém? 1845 referências. Então isso é importante, isso vai dar mais ou menos 40%, 37% a 40% de toda a palavra de Deus. Será que 40% da Bíblia é importante ou não? Queridos, 1% é importante, 0,5%, um versículo, uma página, uma letra, uma vírgula, tudo que existe na palavra do Senhor é importante, amém? Glória a Deus. Então estudar profecias é algo que nós devemos sim fazer, devemos estar estudando. Logo mais vou abordar outras coisas. Vejamos, nós encontramos também a escatologia, ela existe dois tipos de escatologia. Eu expliquei o que é escatologia, o estudo das últimas coisas, mas existem dois tipos de escatologia. A escatologia individual e a escatologia geral. O que é escatologia individual? É o que acontece com cada indivíduo no momento da morte. O que a gente vai estudar hoje. Ou seja, se hoje este vaso magro que vos fala caísse morto agora, misericórdia, irmão Saulo. Mas se isso acontecesse, o meu corpo estaria aqui numa condição de morto, porém o meu espírito e a minha alma estaria em um ambiente consciente, desfrutando da presença do Senhor. Esse ambiente é o céu. Amém? Então isso chama-se estado intermediário dos mortos. É aquilo que nós iremos abordar hoje. Amém? Nós veremos se existe purgatório ou não. Nós veremos todas essas questões. Glória a Deus. A escatologia também tem como escatologia geral. Se escatologia individual lida com o indivíduo, escatologia geral tem uma abrangência de alcance mundial. Por exemplo, o arrebatamento da igreja será algo que vai acontecer só em Arco Verde ou em toda a terra? Então é escatologia geral. A tribulação que há de vir, ela será em Jerusalém ou é sobre toda a terra? A Bíblia diz, queridos, que haverá uma tribulação sobre toda a terra que nunca houve e nem haverá jamais. O próprio Jesus falou isso em Mateus 24, verso 21. Lá em Apocalipse, capítulo 3, também, verso 10, o Senhor Jesus falando para a igreja de Filipos, ele diz, para a igreja de Filadélfia, o Senhor Jesus disse assim: porque guardastes a palavra da minha perseverança, eu te livrarei da hora da tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. Então a tribulação está dentro do contexto de escatologia geral. A segunda vinda após a tribulação e outros eventos também se encaixam nesse contexto, amém? Então hoje nós estudaremos escatologia individual, que lida com o que mesmo? Vamos lá?
com o indivíduo, com a pessoa, com o que acontece com cada pessoa entre a morte e a ressurreição. Amém? Vamos mais. Pode passar o próximo slide. Aleluia. Queridos, durante algum tempo, alguns anos, estudando escatologia, eu tenho percebido que há um desinteresse de muitos irmãos, e às vezes esse desinteresse reside pelo fato deles pensarem que eles não ganham nada estudando escatologia. Ou seja, se eu estudar esse assunto, é só questão de discussão teológica, saber ou não saber. Será que é isso mesmo? Será que o estudo de escatologia é apenas a ideia de debates? Ou é algo que afeta as nossas vidas na presente era? Eu quero afirmar para você que é algo que afeta o nosso dia a dia, que afeta as nossas vidas, que lida diretamente com o nosso serviço na igreja, que lida diretamente com a maneira com que nós administramos as nossas finanças, que nós tratamos as outras pessoas. Tudo isso já é efeito daqueles que estudam, consequência daqueles que estudam a profecia ou as últimas coisas. Amém? Sendo assim, eu fiz uma lista. Eu tenho um livro chamado Surpreendidos pela Eternidade, ele está numa nova edição ampliada, eu trouxe também alguns exemplares, e nesse livro eu apresento algumas consequências bíblicas por se estudar escatologia. Aqui eu coloquei apenas 4, mas existem outras, amém? Então vamos ver cada uma delas e eu vou fazer alguns comentários. Primeiro, o estudo da escatologia incentiva nosso serviço cristão na obra do Senhor. Sabe o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, na referência que eu coloquei aqui também? Paulo diz assim: irmãos, sede firmes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Agora pensa, se o nosso trabalho no Senhor não é em vão, é porque haverá o quê? Uma recompensa. Isso quer dizer que aquilo que nós estamos fazendo hoje na obra do Senhor é contado diante de Deus. Deus vê a nossa fidelidade. Deus tem atentado para a fidelidade daqueles que sobem aqui para ministrar a palavra, para ministrar no louvor, para servir no diaconato, para servir nos departamentos, para aqueles que estão fazendo a obra do Senhor. Deus tem atentado para a fidelidade. E o estudo de profecias vai incentivar você a trabalhar mais na obra do Senhor, na expectativa de que em breve aquele que vem virá e não tardará, e ele vai trazer consigo os nossos galardões, as nossas recompensas. Uma vez eu falando sobre isso, um irmão me disse: qual a necessidade de recompensa se eu já estarei salvo mesmo? Eu gosto de dizer que isso é uma visão pequena daquela pessoa que acha que a vida em Deus está resumida apenas à salvação. Mas eu quero dizer para você que o que Cristo fez lá na cruz não é apenas para salvar a nossa alma, salvar as nossas vidas. O que Cristo fez na cruz tem uma abrangência que alcança até a terra. É por isso que Paulo fala em Romanos que a criação geme e suporta angústia até agora, aguardando o dia da manifestação dos filhos de Deus. E a própria Bíblia fala que essa criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória do Filho de Deus, dos filhos de Deus. Isso quer dizer, queridos, que com a queda de Adão, a terra, o universo, o mundo, os planetas, tudo foi afetado. Lembra que Deus disse: maldita é a terra por tua causa? Amém? Gênesis diz isso. Isso quer dizer que a desobediência de Adão afetou a terra também. Logo, a obediência do último Adão, Jesus Cristo, alcança as nossas vidas e também trará uma renovação ou uma criação de um novo céu e uma nova terra. Amém? O sacrifício de Jesus redime a criação totalmente. Alguém dá um glória a Deus? Aleluia. Isso é tão fascinante que no reino milenar, que eu falarei amanhã à noite também, esse efeito da obra de Cristo alcançará também os animais. Ficou curioso para saber? Não perca o culto de amanhã, pela manhã e pela noite, amém? Quer dizer que há esperança para a minha cachorrinha. A gente vai falar sobre isso também, amém? Jesus, Deus é bom. Vamos mais. Uma outra consequência por estudarmos esse assunto: a profecia consola e transmite esperança para nós que somos da luz. Sabe o que é que diz a Bíblia?
que nós somos filhos da luz, que nós somos a luz desse mundo, que nós não somos mais das trevas. Alguém é da luz aqui? Levanta a mão. Isso quer dizer que você pertence ao Senhor Todo-Poderoso. Sabe o que é que diz a Bíblia? Que Deus é o Pai das luzes. Aleluia. Você acha que Deus é pai de lâmpada? Parou para pensar já nisso? Queridos, nós somos luz nessa terra. E o brilho de glória que emana de nós vem do Senhor. Nós somos como vaso nas mãos do Senhor, em que a excelência do poder opera em nós. Amém? Em nós, através dele. Glória a Deus. Amém? Eu gosto de usar uma frase que pastor Tony, quando estava aqui em Arco Verde, ele usava: Deus por nosso intermédio ou nós por intermédio de Deus. As duas coisas a gente tem referência na Bíblia. Amém? A gente encontra o homem operando pelo poder do Espírito e Deus operando pelo homem. Vai dar no mesmo, amém? Glória a Deus. Então, o estudo de profecias nos consola e transmite esperança. Sabe o que eu tenho percebido, queridos? Que, infelizmente, muitos dos nossos mestres de profecias nos assustaram. E o efeito da escatologia, que era para transmitir consolo e esperança, está transmitindo medo e tormento para as pessoas. Eu lembro que eu fui ensinar em um lugar e uma pessoa me disse assim: professor, o senhor vai falar sobre Apocalipse? Eu disse: vou. Ela disse: misericórdia. Meu tio me disse que Apocalipse é o livro de terror da Bíblia. E queridos, por causa disso, muitas pessoas têm pensado que o estudo de profecias é para assustar você, é para fazer com que você tenha medo. Mas deixa eu te falar algo, você é da luz. E quem é da luz não tem medo das trevas, porque o maligno não pode nos tocar. Aleluia! Olha, eu vou te dizer algo. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, no capítulo 4, no verso 18, após Paulo falar sobre morte, arrebatamento, falar sobre questões acerca da profecia, Paulo diz assim, olha, 1 Tessalonicenses 4,18, olha o que Paulo diz: consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Então a profecia deve trazer o que mesmo? Consolo. Muitas pessoas têm pensado que é atormentai-vos uns aos outros com essas palavras. Não, consolai-vos. A profecia transmite consolo para as nossas vidas. Quando nós estudamos essas verdades, nós somos consolados. Eu não sei se você perdeu algum ente querido recentemente, mas essa noite você será consolado pelo estudo da vida após a morte. Amém? Porque a profecia traz consolo para aqueles que pertencem ao Senhor. Amém? Outra consequência por estudarmos esse assunto: a profecia fornece motivação para uma vida santa na presente era. Agora para e pensa comigo. Se nós sabemos que o nosso rei pode vir a qualquer momento, pode ser que eu nem consiga finalizar esse seminário. Pode ser, queridos, que eu nem consiga chegar na minha casa hoje. Pode ser que eu nem consiga finalizar essa próxima frase e o Rei da Glória venha. Se eu sei que Ele pode vir a qualquer momento, eu vou viver uma vida santa, íntegra, buscando a face do Senhor. Eu não vou viver de qualquer forma. Eu vou viver com um propósito. Eu vou viver me guardando e cumprindo o propósito de Deus para a minha vida. Amém, queridos? Então a profecia, ela fornece motivação para aqueles que vivem uma vida, para viverem uma vida de santidade. Um certo teólogo, uma vez, ele disse assim: todos os grandes líderes da história que viveram uma vida de santidade, eles tinham no seu coração uma consciência escatológica. Isso quer dizer que a escatologia deve nos motivar a vivermos cada vez mais em santidade. Amém? Uma outra consequência: o conteúdo escatológico nos equipa para darmos respostas àqueles que zombam da esperança cristã. Eu não sei se você já se deparou com isso, mas hora ou outra nós encontramos zombadores. Sim ou não, queridos? No nosso trabalho, na universidade, até dentro da igreja tem pessoas que vêm e zombam da nossa fé.
Tem pessoas que falam assim: quer dizer que tu acredita que o Senhor criou céus e terra do nada? Quer dizer que tu acreditas naquela história do dilúvio? Quer dizer que você acredita que Deus estava sem fazer nada e disse assim: vou fazer um homem e agora vou julgar esse homem porque ele me desobedeceu? Quer dizer que você acredita nisso? Sempre os zombadores vão bater nas nossas portas. Sempre haverá um zombador dizendo assim: olha, prove que é assim. E eu gosto de dizer que quando você está equipado com a palavra do tempo do fim, você vai ter resposta para os zombadores. No texto que eu cito aqui, de Pedro, Pedro responde 3 argumentos de zombadores com a escatologia. Eu vou resumir, porque Pedro diz da seguinte forma: chegam para Pedro, Pedro estava falando isso na sua epístola, e falaram assim: o Senhor retarda, o Senhor está demorando, tudo está como desde o início da criação. Vocês falam que o Senhor vai voltar, que o Senhor vai voltar, mas desde os nossos antepassados que nós ouvimos que o Senhor vai voltar. E tudo está como desde o início da criação, nada mudou. Olha que argumento legal. Os zombadores usaram bons argumentos, por exemplo. Eles apelaram, sabe para quê? Eles apelaram para a criação. Olha o que um zombador disse: se Deus fosse trazer algum juízo e alguma mudança, ele já deveria ter feito. Sabe por quê? Porque a terra está como desde o início da criação. Olha que argumento. Só que Pedro, cheio da escatologia, Pedro responde de 3 formas. Número 1, Pedro diz: não é verdade que tudo está como desde o início da criação, não. Saibam que houve um dia que já existiu terra e céus e o Senhor destruiu pelas águas do dilúvio. Uau! Ou seja, já houveram sim mudanças tremendas na terra. Segundo argumento de Pedro, Pedro fala assim: o Senhor não retarda a sua promessa, mas Ele está dando tempo para que o número máximo de pessoas sejam alcançadas. Pedro fala: não, o Senhor não está demorando, Ele está dando tempo para que o número máximo de pessoas sejam alcançadas. Lembrando que, aí Pedro fala, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Ou seja, Pedro está dizendo assim: o que você acha que está demorando no calendário de Deus é diferente do nosso calendário. Amém? E a terceira resposta de Pedro, eu estou resumindo, Pedro fala assim: olha, a terra e os céus que agora existem estão entesourados para o fogo, os elementos derreterão, e o Senhor criará um novo céu e uma nova terra, nos quais habitará a justiça. Então Pedro usou a escatologia para responder os zombadores. Então quando um zombador chegar diante de você e falar assim: cadê a esperança da vossa fé? Cadê a base que vocês têm para viverem um cristianismo autêntico, para ter uma esperança que o Senhor vai voltar? Não, a vida é só o aqui e agora. Por isso que você pode beber, você pode fumar, você pode se prostituir. Aproveite o máximo essa vida, porque morreu, acabou. Aí você vai dizer: não, não é assim. O Senhor está tardando. Na verdade, Ele não tarda, Ele está dando tempo para que você, zombador, seja alcançado. Amém, queridos? Glória a Deus, vamos avançar, Deus é bom. Algumas consequências, pode passar o próximo slide, aleluia. Pode passar também. Queridos, eu tenho percebido também que quem estuda escatologia, ou escuta um pouco escatologia uma vez, um domingo à noite, ou um momento só, ele fica às vezes um pouco perdido em identificar a cronologia dos eventos. Sendo assim, eu fiz uma cronologia segundo a visão pré-tribulacional. O que é pré-tribulacional? O pastor falou sobre isso aqui. É a crença no arrebatamento antes da tribulação. Amém? Pré-tribulacionismo. Crença no arrebatamento antes da tribulação. Existem outras correntes que eu falarei amanhã também. Existe mesotribulacionismo e outras também que eu falarei amanhã. Mas veja, fazendo aqui uma cronologia, eu apresento para vocês aqui a ordem dos eventos. De modo que eu não vou tocar em todos esses eventos no seminário. Por que eu não vou tocar? Porque você vai ficar com um gostinho, quero rema. Você vai fazer sua matrícula no rema e você vai aprender cada um desses eventos.
Durante 7 dias, de segunda, quartas e sextas, um total de 13 horas e 20 minutos, já contando tirando os intervalos, você vai ouvir só da palavra de Deus acerca do tempo do fim. Então eu, sendo você, não perdia tempo, fazia minha matrícula hoje. Já estão abertas as matrículas, amém? Ô Saulo, o que é o Rema? Uma escola de transformação de vidas. Se você quiser uma transformação na sua vida, estude nessa escola, amém? Aleluia, e com certeza este vaso mago que vos fala estará ensinando para você também, amém, aleluia. Então, a ordem dos eventos aqui, eu estou apresentando para vocês, são essas. Número 1, qual é o evento que nós aguardamos? Qual é o evento? O arrebatamento da igreja. Então vai aqui uma pequena aplicação. Eu não aguardo a tribulação. Eu não aguardo o anticristo. Eu não aguardo o falso profeta. Logo, eu não quero saber da marca da besta. Aleluia. Nem quem é o anticristo. Por quê? Porque o que eu aguardo é o arrebatamento. O anticristo, a marca da besta, o falso profeta, os eventos tribulacionais ocorrerão quando nós não estivermos mais aqui. Amém? Muitas pessoas estão aguardando o anticristo. Eu aguardo o Cristo. Sabe o que é que diz 1 Tessalonicenses 1,10? Diz assim: Cristo morreu. Eu estou resumindo, Cristo morreu e ressuscitou para aguardarmos Ele dos céus, o qual virá e nos livrará da ira vindoura. Então, nós não aguardamos um dia de ira, nós aguardamos um dia de livramento. Nós aguardamos um dia de um encontro. Aleluia! Oh, glória! Então, nada do que estão falando por aí sobre ser marca da besta, anticristo, não tem coerência com as escrituras. Por quê? Enquanto a igreja estiver aqui na terra, pelo poder do Espírito, anticristo não se manifesta, marca da besta não tem. Agora, tudo isso é protótipo, é algo que será usado, toda a tecnologia com certeza será usada pelo anticristo. Amém, queridos? A gente sabe disso. Mas enquanto a igreja estiver aqui, ele não se manifesta. Amém? Você pode perguntar, Saulo, e o Espírito Santo vai sair da terra quando a igreja for arrebatada? Se você quiser saber, não perca o culto de amanhã de manhã. Amém? Estarei falando sobre isso. Vamos mais, nós temos depois do arrebatamento o tribunal de Cristo, que vai ser o momento que nós seremos recompensados por aquilo que estamos fazendo hoje na obra do Senhor. Depois, as bodas do Cordeiro, o nosso casamento. Você tem um casamento agendado, amém? Olha, se você não casar aqui na terra, de certeza com Jesus você casa. Uma vez uma jovem chegou para mim, eu estava ensinando para os jovens sobre escatologia, e uma jovem perguntou: Saulo, me diga uma coisa, lá no céu, olha a pergunta dela, né? Para os bons entendedores entenderão. Ela perguntou: Saulo, lá no céu a gente vai poder casar e coisar? Olha a pergunta dela, ela queria coisar no céu, gente. A minha resposta foi simples: o lugar de coisar é aqui na terra depois que casa, aleluia. Amém? Depois que casa, aleluia. Agora eu entendo, queridos, ela já estava com 39 anos. Ela estava na peleja de Jeová, no moinho. Então eu acho que ela pensou: o céu deve ser algo tão bom que com certeza lá eu devo me casar. Só com o Senhor Jesus Cristo, amém? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Então o lugar de casar é aqui na terra, o próprio Jesus falou isso. Na ressurreição são como os anjos, nem se casam nem se dão em casamento. Aleluia. Vai orando aí, irmã, que Deus manda o teu varão, aleluia. Vamos mais. Então esses 3 eventos aqui, eles acontecerão. O arrebatamento, a tribulação, o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, para nós lá nos ares, amém? Aqui na terra, o anticristo vai fazer quando um líder político, militar e com o apoio das forças religiosas, que será liderado pelo falso profeta, fizer um acordo entre Israel e as nações. Esse acordo dará início à tribulação. Muitas pessoas pensam que a tribulação começa com o arrebatamento. Tem o arrebatamento, amanhã começa a tribulação. Mas segundo Daniel 9:27, a tribulação que corresponde aos últimos 7 anos,
há 7 anos, dará início quando o anticristo fizer um acordo com muitos durante 7 anos. Então nós não sabemos quanto tempo depois do arrebatamento esse acordo será feito. Pode ser 1 dia, 2 dias ou não. Amém? De maneira que a tribulação só começa quando esse acordo for feito. Aí eu falo de líder político e militar, as pessoas já associam com o atual presidente do Brasil. Mas deixa eu só dizer algo para você. E a tribulação corresponde a algo depois do arrebatamento. Então agora não pode existir anticristo. Amém? Agora, por que eu estou falando isso para vocês? E prestem bastante atenção, com todo carinho. Todo pilar de todo povo, raça, tribo e nação corresponde nessas 3 verdades: as forças militares, as forças políticas e as forças religiosas. É assim ou não? Pode pensar em qualquer povo. Mas os sumérios acreditam em diversos deuses. Força religiosa. Amém? Os egípcios acreditavam em diversos deuses. Força religiosa. Força militar, governante, os militares que tinha, e as forças políticas também, através de alianças, os governantes. Então esses 3 pilares sustentam a terra. E eu quero dizer algo para você. Uma maneira legal ou ideal de você manipular, controlar, se quiser manipular, controlar pessoas, usa esses 3 pilares. Não é assim? As forças religiosas, a força religiosa, se ela for com a verdade, liberta. Mas se ela for com o engano? Então, as forças religiosas, as forças militares e o poderio político também. Você sabe que por religião e política, pessoas matam, brigam, destroem amizades e outras coisas mais. Não é assim que acontece? Mas a gente deve ficar com a palavra. Amém? Então, pensa nisso aí. Isso será durante a tribulação. Vamos mais. Depois da tribulação, haverá um evento chamado Segunda Vinda após a tribulação, que é quando Jesus voltar com todos os anjos e toda a igreja em corpos glorificados para implantar o reino dele aqui na terra. Não confunda esse evento com o arrebatamento. Amém? O arrebatamento é algo que a igreja sai da terra. Esse evento, Cristo vem com a igreja para implantar o reino dele aqui na terra. Vamos mais para a gente ganhar tempo. Nós temos também o reino milenar, que será o governo de Jesus Cristo aqui na terra. Será o momento que o Senhor Jesus estará reinando de Jerusalém sobre todos os povos. Aí aqui eu quero fazer um pequeno comentário. Eu anseio por esse dia. Vai ser o dia do fim dos governos corruptos. Porque quem estará reinando será Jesus Cristo. Olha, será a raiz de Davi. Ele é o justo e justificador de muitos. De todos aqueles que creem. Amém, queridos? Glória a Deus. Então o reino de Cristo será um reino de justiça. De maneira que você precisa ter em mente que o reino literal de Jesus é um evento futuro. Nós não estamos no reino literal. Nós estamos no reino espiritual. Amém? A Bíblia fala que nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então esse reino é espiritual. Mas em breve o Senhor virá e ele vai reinar de Jerusalém sobre todos os povos. Sabe o que é que diz a Bíblia? Que o lobo habitará com o cordeiro. Deixa eu te explicar algo. Lobo come cordeiro. Mas no reino do Senhor haverá paz até entre os animais. Meu Deus. Diz a Bíblia, queridos, que nós estaremos em corpos glorificados e reinaremos sobre nações, sobre povos. Uau! Diz a Bíblia que as nações subirão até Jerusalém. E lá em Jerusalém estará a raiz de Davi, Jesus Cristo, como estandarte para todos os povos. E adorarão ao Senhor, diz a Bíblia. Vai ser um governo maravilhoso. Vai ser uma monarquia teocrática. Nós sairemos da democracia. Olha, eu sendo você já ia me familiarizando com a ideia de monarquia teocrática. O que quer dizer isso? Um governo de um rei que é Deus. Um governo de um Deus que é rei. Então nós iremos viver nesse contexto. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom.
Depois do reino milenar haverá o juízo final, em que todos os ímpios, não crentes, crente vai passar por aqui, tribunal de Cristo, todos os ímpios estarão diante do Senhor em corpos ressurretos, não glorificados, mas corpos capazes de sofrer eternamente. E os ímpios padecerão eternamente, diz Paulo, banidos da face do Senhor para sempre. Sabe o que é que isso deve nos alertar? Que devemos pregar o Evangelho para alcançar essas pessoas, amém? Glória a Deus. E depois do juízo final, os ímpios serão lançados no lago de fogo e enxofre, e o Senhor vai criar um novo céu e uma nova terra, que é denominado de estado eterno. O Senhor criará um novo universo, novo céu e nova terra. E a nova Jerusalém, que é a morada de Deus, a casa de Deus, a cidade de Deus, a cidade santa, a morada dos eleitos, a universal assembleia dos santos arrolados lá nos céus. Essa cidade santa, que tem 18 títulos, ela descerá e ela vai pousar num novo céu e na nova terra. E nós viveremos em um novo universo dentro de uma nova cidade. A cidade de ouro. Meu Deus, eu quero marcar um encontro com vocês na praça da cidade de ouro. Jesus, deixa eu adiantar. Vamos mais, pode passar o próximo slide, aleluia. Pode passar, isso aqui é um resumo também dos eventos. Escatologia individual, pode passar mais um. Estado intermediário dos mortos. Abra, por favor, em 1 Tessalonicenses 4, verso 13. Eu fiz esse seminário, queridos, lá em São Paulo, agora lá em Pinheiros, no Verbo da Vida de lá. Fiz em alguns lugares que eu passei. E o que eu acho interessante é que no final, todas as pessoas que me procuram sempre vêm com a mesma frase: nós queríamos mais. E um outro detalhe, isso prende a gente de tal forma que a gente escutaria a noite toda. Mas sabe, queridos, que isso é apenas o caminho das águas para aquilo que Deus tem para a sua vida, quando você decidir estudar mais a palavra do Senhor, amém? Então, 1 Tessalonicenses 4, verso 13, Paulo diz, aleluia, 1 Tessalonicenses 4, verso 13 apenas. Aleluia, olha o que Paulo diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Alguém diga, dormem. Aí olha o que Paulo diz, a razão: para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Então, a primeira verdade que eu quero falar aqui sobre a condição dos mortos, a primeira verdade é vontade de Deus que tenhamos conhecimento sobre a vida após a morte. Não é isso que Paulo diz? Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes a respeito dos que dormem. Eu gosto de dizer que esse texto invertido ficaria assim: quero, pois, que sejais conhecedores a respeito dos que dormem. Amém? Paulo usa essa frase também quando ele vai falar sobre os dons espirituais, em 1 Coríntios 12. Ele diz, a respeito dos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. Então, aqui, nesse texto de Tessalonicenses, Paulo está dizendo assim: eu quero que vocês conheçam acerca da vida após a morte. Agora, Paulo diz que quer isso. Então, é texto inspirado, então Deus quer. Amém? Quem inspirou esse texto? O Espírito Santo. Diz a Bíblia que toda a Escritura ela é inspirada, conforme diz algumas versões, a versão LTT, pelo sopro do Espírito. Amém? Então a Escritura tem o sopro do Espírito de Deus. De maneira que o Espírito de Deus está dizendo assim: eu quero que a igreja de Arco Verde, que o corpo de Cristo no geral, que todos nós tenham conhecimento a respeito da vida após a morte. Amém? Agora, Paulo diz a razão. Qual é a razão? Pode ler que o texto diz isso: não vos entristecerdes como os demais. Então, 3 verdades no verso 13 eu quero falar para você. Número 1,
é vontade de Deus que tenhamos conhecimento a respeito da vida após a morte. Número 2, para que não fiquemos tristes como os demais. E número 3, Paulo separa um grupo que tem esperança e um grupo que não tem esperança. Percebe isso no texto? Para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Você tem esperança, sim ou não? Então, a morte para você não deve trazer tristeza como os demais. Como assim? Não é que você não vai se entristecer se você perder um ente querido. Não é que isso não vai fazer você chorar. Jesus chorou. Amém? Não é isso, nós temos sentimentos. Mas é que a morte para o crente, escuta essa frase que é do Dr. John MacArthur. Olha essa frase. A única coisa, isso arrepia meus ossos. A única coisa que a morte pode fazer com um crente é entregá-lo para Jesus. Eu vou repetir. A única coisa que a morte pode fazer com um crente é entregá-lo para Jesus. Quando eu aprendi essas verdades, eu aprendi a não ter mais medo da morte. Amém? De maneira que eu não tenho medo de voar, não tenho medo de pegar barco, de ir para qualquer lugar, não tenho medo de nada. Por quê? Porque a única coisa que pode acontecer é morrer. E se eu morrer, eu vou ser entregue para Jesus. Amém? Aleluia. Sabe o que é que alguns pastores têm confessado? Não o pastor Johnny, mas outros pastores que eu viajo por aí nas igrejas. Sabe o que é que eles têm confessado para mim? Que muitos dos aconselhamentos de pessoas que têm passado no gabinete para se aconselhar com eles têm demonstrado medo da morte. E quando a gente aprende essas verdades, a gente é consolado e não temos mais medo da morte. Amém? Só saiba de uma coisa: a morte está com os dias contados. Eu fiz um poema e em parte do poema eu digo assim: morte, os teus dias estão contados. Morte, tu morrerás. Aleluia, glória a Deus, Deus é bom. Vamos avançar, próximo slide, vamos avançar. Saulo, o que é o estado dos mortos? É um estado. Você tem Bahia, Pernambuco, mortos, é isso? Não. O estado refere-se à condição. Amém? Quando fala do estado dos mortos, refere-se à condição. Olha o que eu coloquei ali, essa definição é do meu livro. O estado dos mortos é a condição de todos os homens entre a morte física e a ressurreição. O que é o estado dos mortos? É a condição de todos os homens entre a morte física e a ressurreição. Amém? Aí eu coloquei, e a ressurreição corpórea. Há um estado intermediário em que salvos e perdidos experimentam, respectivamente, a presença e a ausência de Deus em uma realidade espiritual. O crente experimenta a presença, o ímpio experimenta a ausência, conforme Paulo diz em Tessalonicenses: banidos para sempre da face do Senhor. Entendeu o que é o estado dos mortos? Sim ou não? Posso avançar? Amém. Então vamos lá, próximo slide. Aleluia. O que é a morte? Durante alguns anos, queridos, estudando sobre isso, eu sempre perguntava, o que é a morte? E a maioria das pessoas dizia assim: não, a Bíblia fala de morte espiritual, morte física, morte eterna. Não, eu sei, isso está se referindo a tipos de morte, mas eu quero saber o que é a morte. E aí eu trouxe uma definição do que é a morte, conforme o que a Bíblia tem transmitido. Eu coloquei: a morte é um dos impactos. Alguém diga Veja, não refere-se a... Eu não estou falando aqui de tudo. A morte é apenas um dos impactos da desobediência do primeiro homem, Adão. De maneira que o pecado de Adão, a desobediência do primeiro casal, trouxe como efeito também a morte. Amém? Trouxe maldição para a terra, trouxe doenças. Ou você viu doença antes de Adão pecar? Não tem, né? Pelo contrário, tudo que Deus criou, bom, bom, bom. E no final, uma análise geral, muito bom. Amém? Então,
um dos efeitos, a morte é um dos impactos da desobediência do primeiro homem, Adão, e está ali as referências bíblicas. Uma outra verdade, após o pecado, Deus pronunciou a seguinte sentença: tu és pó e em pó te tornarás. Ou seja, o que é que Deus está dizendo para Adão? Você vai morrer. Lembra que ele já havia dito isso antes? Se você desobedecer comendo do fruto que não deveria comer, diz a Bíblia, certamente morrerás. E você já sabe que o homem morreu, e eu vou te passar logo mais as esferas da morte, conforme iremos transmitir. A morte nunca isso aqui guardem, porque tem um pessoal que tem uma ideia diferente a respeito disso, e nós do Verbo da Vida, nós do Rema também, pensamos conforme eu estou passando aqui para vocês, amém? A morte nunca é a inexistência de uma pessoa. Então muitas pessoas têm defendido uma posição chamada aniquilacionismo. O que é que isso diz? Que quando a pessoa morre, o ímpio, ele é aniquilado, ele desaparece, ele deixa de existir. E o argumento deles é assim: se a pessoa viveu 30 anos, não é justo sofrer eternamente. Tem que sofrer só 30 ou não sofrer mais. Aí você fala assim, legal isso. O problema é que o homem é um ser eterno. De maneira que se ele vive com Deus, é vida eterna com Deus. Mas se ele vive sem Deus, é morte eterna sem Deus. Eu gosto de dizer que os ímpios morrerão sem morrer pelos séculos dos séculos. O que quer dizer isso? Estarão numa condição separados de Deus, sofrendo para sempre. Por isso que precisamos pregar o Evangelho. Amém, queridos? Vamos avançar. O conceito de morte está relacionado à separação. Amém? Morte está relacionada à separação. Próximo slide, por favor. O próximo. Então, as 3 esferas da morte. Nós encontramos na Bíblia a morte espiritual. O que é morte espiritual? É estar separado de Deus por ocasião do pecado. Quando Adão pecou, ele foi separado de Deus. Ele morreu espiritualmente. Amém? Ou seja, ele morreu espiritualmente. Ele foi separado de Deus por causa de quê? Por causa do pecado. Não é isso que diz Isaías 59? Que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Pecado separa. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos mais. Morte física é a separação entre o corpo e o espírito. Eu acrescento alma ali também, mas só coloquei corpo e espírito porque é o que Tiago diz. Que leva à decomposição da carne. Ou seja, se eu morresse agora, o meu espírito e minha alma estaria com o Senhor, mas o meu corpo, que estaria caído aqui, logo em algumas horas, esse corpo ia começar a entrar num processo de decomposição. Certo? Aqui nós temos as referências bíblicas. E existe também, então, morte física é a morte do corpo. E a morte eterna. Uma vez que a pessoa, morto espiritual, morre também fisicamente, essa pessoa estará separada de Deus. Vai ressuscitar, mas não para ter uma segunda chance, mas para sofrer eternamente distante do Senhor. Isso é segunda morte. Olha, morte eterna é a separação definitiva de Deus. Alguém diga definitiva. Isso quer dizer que eu tenho que fazer uma notinha de rodapé. A chance e a oportunidade de pregarmos o Evangelho para as pessoas é na ocasião que elas estão experimentando apenas um tipo de morte, a espiritual. Porque se elas provarem a física, já era. Não existe ouvir o Evangelho depois que morrer. Não existe salvação, um lugar, a pessoa vai para um lugar, ouvir o Evangelho, e de lá as almas saem desse lugar e vai para o céu. Não, não existe. A doutrina do purgatório, que eles foi criada por um teólogo, um bom teólogo, mas infelizmente ele errou nisso, chamado Santo Agostinho. E ele criou a doutrina do purgatório e ele dizia que as almas das pessoas que não estavam perfeitas, eu não sei quem é perfeito aqui na terra, mas tudo bem. As almas das pessoas que não estavam perfeitas iam para um lugar purgar os pecados. Ou seja, ia sofrer, para uma vez que ela sofreu o suficiente, aí sim, ela sairia do purgatório e ia para o céu. Isso foi tão sério na história da igreja que ele diz que teve um tempo que a igreja, infelizmente, corrompida por causa desses falsos ensinos, começou a vender a indulgência. De maneira que ouvia-se uma frase dentro do contexto de Roma. Sabe qual era a frase?
quando uma moeda cai no cofre do Império Romano, uma alma sai do purgatório. Ou seja, pagavam para tirar as pessoas de lá. Mas deixa eu só dizer uma coisa para você. Se qualquer um de nós fôssemos capazes de pagar a nossa salvação, Jesus não teria vindo. De maneira que Ele já pagou, então eu não preciso pagar mais. Não preciso ir para nenhum lugar para sofrer, para depois ser merecedor para ir para o céu. Por quê? Porque eu não sou merecedor, mas como Ele morreu e ressuscitou, e eu estou em Cristo, Ele me fez merecedor. Então o sacrifício de Cristo é suficiente. Oh glória! Vamos mais. Nós temos aqui também, ela é chamada de segunda morte, lago de fogo, é o destino final dos ímpios, quando no juízo final ressuscitarão e serão lançados no fogo eterno, onde sofrerão penalidade eterna. Está aqui as referências bíblicas. Posso avançar, queridos? Eu tenho alguns minutinhos para fechar. Está vendo que o tempo voa? Pode passar o próximo slide. Aleluia. O destino dos salvos após a morte. Tudo bem, Saulo, você falou aí, eu sei o destino do ímpio após a morte. Mas e o salvo? Tem referência bíblica? E sobre a questão de dormir, calma, eu vou falar, amém? Mas olha, pode passar o próximo slide. Olha essas importantes evidências que eu coloquei aqui. Pode passar, por favor. Importantes evidências. Qual o destino do salvo após a morte? Vamos ver o que a Bíblia diz. Nós temos Atos 7, 55 ao 60. Temos também 2 Coríntios 5, 8, Filipenses 1, 21 ao 23. Tem outras, mas só essas são suficientes e eu vou citar para vocês. A primeira referência, Atos capítulo 7, no verso 55 ao 60, nós temos o caso de Estevão. Quem lembra de Estevão? Aquele que foi apedrejado até a morte, lembra disso? Sabe o que é que diz? Que quando Estevão estava sendo apedrejado até a morte, ele fitou os olhos nos céus, viu a glória de Deus e Jesus Cristo à destra da majestade do Senhor. Então ele disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. A pergunta é: onde Jesus estava na visão? À destra da glória de Deus nos céus. Jesus ia receber o espírito dele onde? Então para onde o crente vai quando morre? Eu pensei que ia ficar dormindo na sepultura. O que dorme é corpo. Isso é uma menção ao corpo que fica na sepultura. Mas o espírito e a alma já está com o Senhor. De maneira que se você perder um parente, crente, fique tranquilo, porque ele está melhor do que você. Tem base bíblica para isso? Tem. A próxima referência, 2 Coríntios 5, verso 8 também. Sabe o que é que Paulo diz? Temos plena certeza, preferindo deixar o corpo para habitar com o Senhor. Quando o crente deixa o corpo, o que acontece com ele? Ele já vai o quê? Habitar com o Senhor. Terceira referência, Filipenses 1, do 21 ao 23. Sabe o que é que Paulo diz? Eu tenho forte desejo de deixar o corpo para habitar com o Senhor. Aí olha o comentário de Paulo. O que é? Incomparavelmente melhor. De maneira que, se um familiar seu, crente, morreu, ele está vivendo uma condição incomparavelmente melhor. Não é o tudo ainda, mas é incomparável, é melhor do que aqui, amém? Aí, só que, olha o que Paulo diz. Paulo era o mestre do equilíbrio. Para que não alimentasse a ideia nos crentes de que deveriam morrer logo, Paulo fala, mas por vossa causa é melhor ficar no corpo. De maneira que Deus quer você vivo. Como diz Rosilon Lourenço, um dos nossos ministros, missionário bom é missionário vivo. Então não faça aquela oração suicida. Eu já fiz, né? Quem nunca passou por uma pressão aqui, né? Então eu já passei por pressões na igreja. Ou não passa? Passa ou não passa? Em que eu pensei que não tinha mais chamado, que não tinha mais nada. E eu fiz aquela cena de novela mexicana, que tem sempre um Carlos Daniel, uma Maria do Bairro e uma Dolores. É assim ou não, gente? Quem lembra? Levanta a mão. Olha aí, pastor noveleiro, olha aí.
em que você vai para o quarto com aquela música de fundo, aquele fundo musical, aquela tristeza, uma legião urbana, vento no litoral. Chegar em casa não vai ouvir. E você chega assim na porta, você tranca a porta, fecha tudo, apaga as luzes, e ao som de vento no litoral, você vai descendo no cantinho da parede, você vai dizendo: me mata, papai, me mata. Graças a Deus que Deus não considera essas coisas, amém? Isso quer dizer, queridos, que se você permanecer vivo, você vai ser mais produtivo na obra do Senhor. De maneira que não queira morrer. Agora saiba de uma coisa: se você morrer, nada você perde. Você está entendendo isso? Aleluia! Se você morrer, nada você perde. Glória a Deus. Então, para onde o crente vai quando morre? Está com o Senhor, para o céu. Aí você pode dizer: mas tem mais coisas que você pode acrescentar? Tem. Pode passar o próximo slide, por favor. O próximo também. Saulo, os mortos estão dormindo? Porque a gente tem passagens na Bíblia que fala sobre dormir. Vamos ver um pouco sobre isso. Eu gosto de brincar dizendo assim: dormir é algo que eu gostava. Não gosto mais. Depois que tive o filho, o negócio mudou. Acho que o pastor John está ali dizendo assim: nunca esperei que eu ouvisse de Saulo. Mas sério mesmo, queridos, dormir é bom. Eu gosto mais de dormir do que de comer, dá para perceber, né? Mas vamos lá. É ou não é, tia Danda? Dormir é muito bom. Aleluia. Deixa para lá. Vamos lá. Falar nisso, eu quero fazer um comentário aqui. Daiane, minha esposa, disse uma vez assim: amor, se alguém dissesse para mim: você quer um dia em Miami, lá no shopping, com tudo pago, você quer fazer uma viagem para algum lugar, você quer fazer isso, aquilo, outro, ou você quer uma noite completa de sono? Ela disse: uma noite de sono. Esses dias aconteceu, aleluia. Depois de 6 meses, aleluia. Vamos lá, vamos avançar. Nós temos diferentes sentidos da palavra dormir. Nós temos dormir como repouso do sono, ou seja, a Bíblia usa a expressão dormir para dormir mesmo. O que a gente gosta de fazer, quer dizer, alguns, né? Vamos lá, está ali a referência bíblica, Gênesis 41:5. Existe o dormir como estar desapercebido. Sabe o que é que Paulo diz? Paulo diz assim: não durmamos como os demais, antes vigiemos. Então o que é que Paulo está dizendo? Que dormir, nesse contexto de Tessalonicenses que está aqui, é estar desapercebido. Amém? E existe dormir como uma menção à morte física. O próprio caso de Lázaro, olha aí em João 11, verso 12 ao 14. Disseram-lhe então os seus discípulos: Senhor, se dorme, falando sobre Lázaro, que Jesus falou que Lázaro estava dormindo. Se dorme, ele estará salvo, ficará bom. Todavia Jesus havia falado de sua morte, mas eles pensavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro está morto. Então, nesse contexto, dormir é o mesmo que estar morto, a morte do corpo, amém? Agora lembre-se, quando o crente morre, o corpo é que dorme na sepultura, mas o espírito e a alma não dormem, está com o Senhor. Ou você, Miqueias, você já foi em algum velório de um espírito? Você foi lá, abriu o caixão, tinha uma alma lá? Não, a gente não vê isso, amém? É um corpo apenas, é a casa. Vamos avançar, próximo slide, aleluia, aleluia. Os mortos estão conscientes? Eu já falei para você a questão do dormir. Agora, e a consciência? Essa aqui é a questão que muitos crentes têm curiosidade. Falta 3 minutinhos para eu fechar aqui, é rápido, queridos. Olha, importantes evidências acerca disso. Os mortos estão conscientes? Apocalipse 6, verso 9 e 10. Eu gosto de dizer que esse texto aqui, ele é o ponto-chave para entender isso. Eu não vou ler todo, eu vou citar, amém, queridos? Mas antes, eu preciso, queridos, por favor, preste atenção nisso, falar algo para vocês. Eu estava em uma cidade aqui do Nordeste ensinando, e no Rema, e quando eu falei sobre os mortos, levantou-se depois, no intervalo, um pastor. Eu não sabia que era um pastor, naquele lugar, e ele chegou para mim, em sala de aula, e ele olhou e disse assim: eu não acredito em nada do que você falou, porque durante 28 anos da minha vida, eu aprendi que morreu, está dormindo e não sabe de nada. E agora você vem dizer
que morreu, tem consciência? Aí eu falei para ele, eu não sabia que ele era pastor, eu disse assim, irmão, se eu te provar pelas escrituras, você acredita? Ele disse, então prove agora. Sala de aula isso. Quase que eu usava meu revólver. É um osso que tem aqui. Eu disse para ele, abre em Apocalipse 6, verso 9. Aí ele abriu, é esse texto. Aí sabe o que é que diz lá? Quando, pois, o cordeiro abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos. As almas daqueles que tinham sido mortos, clamando. As almas estavam clamando. Até quando, soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Número 1, estavam mortos. Número 2, tinham consciência e tinham lembranças. Aleluia! Glória a Deus! Aí tem crente que fala assim, como assim tem lembrança? Preste atenção. O que eu vou falar agora, eu não terei tempo de explicar tudo. Mas eu preciso falar isso para guardar e consolar a sua vida. Alguém aqui já foi no supermercado Bonanza? Alguém já foi? Levanta a mão. Já? Quem lembra como é o Bonanza? Levanta a mão. Agora, quem sabe o que está acontecendo lá agora? É assim que acontece. Os mortos levam consigo as lembranças, mas eles não estão acompanhando tudo que acontece aqui. Por isso que Deuteronômio diz, não devemos consultar os mortos. Aleluia, porque o Senhor abomina. Então temos a consciência, mas nós não temos, eles não estão acompanhando tudo que acontece aqui, porque isso implicaria em diversos problemas que eu não terei tempo de explicar agora. Mas só saiba de uma coisa, Apocalipse diz que bem-aventurados os que agora morrem no Senhor e as suas obras seguem. Vamos um outro exemplo, já pensou, você chega diante do Senhor, o pastor John, chega diante do Senhor, chegou aqui, tribunal de Cristo, chega diante do Senhor, aí o Senhor fala assim, eu quero te recompensar pelo que você fez. Aí ele, eu? John Kennedy, ele, John, eu? Quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? Se eu não lembro de nada. Então, Deus não apaga a nossa história. Todavia, essa nossa história não afetará o nosso ambiente nem a nossa condição. Então, você vai lembrar, mas essas lembranças não poderão trazer profunda tristeza e angústia e sofrimento para você. Amém? Glória a Deus. Eita Jesus, o negócio é bom. Quer mais referência bíblica? Lucas 16, verso 28. Sabe o que é que diz a Bíblia? Que no texto do rico e Lázaro, que a gente trabalha essa questão também. Sabe o que é que diz a Bíblia? Que o rico disse assim, pai Abraão, manda Lázaro ir lá falar para os meus irmãos, porque eu tenho 5 irmãos. Ah, ele estava morto e lembrou que tinha 5 irmãos. É interessante isso. Então existe sim lembranças, amém? Tem lembranças. E ficaria estranho, né? Já pensou, você chega lá diante do Senhor e não conhece mais ninguém? Eu posso fazer uma citação de Kenneth Hagin para vocês? Kenneth Hagin, no livro, um livro que foi meu primeiro livro que eu li de Kenneth Hagin, Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus. Na página 22, da 16 a 22, Kenneth Hagin diz o seguinte, muitas pessoas me perguntam, será que reconheceremos as pessoas lá nos céus? Aí ele diz, eu devolvo. Você será um espírito no céu ou você já é um espírito agora? Aí ele diz, se você já é um espírito agora e aqui você conhece, lá também você será um espírito e reconhecerá. Aleluia. Fascinante esse argumento dele, amém? Glória a Deus. Próximo slide e a gente fecha. Fechou. Amém? Fechou, aleluia. Queridos, eu vou falar algo para vocês. Você pode pensar, Saulo, eu queria mais, mas é essa a ideia do seminário, é deixar você com um gostinho quero mais, amém? Mas eu quero falar algo para você. E os santos do Antigo Testamento? E as pessoas que morriam na Antiga Aliança, para onde elas iam? Elas iam para o céu? Será que elas já iam para o terceiro céu? Não, Jesus foi o primeiro homem, Deus homem, lógico, mas o primeiro homem a penetrar os céus. Então, para onde essas pessoas iam? Elas iam para o seio de Abraão. Elas ficavam aguardando, não era purgatório, não era sofrendo, elas ficavam aguardando, sendo consoladas, com a seguinte esperança, um dia,
o Senhor passará por aqui e nos tirará daqui. Por isso que diz a Bíblia que o Senhor levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Por isso que quando Jesus morreu lá na cruz, ele não foi direto para o céu. Ele desce às regiões inferiores da terra. Ele foi ao Hades. E lá no Hades, Jesus Cristo, diz a Bíblia que ele fez uma proclamação. Amém, queridos? Aos espíritos em prisão. Jesus Cristo desce lá. E eu gosto de usar uma frase de um teólogo, isso aqui está em uns livros apócrifos, e eu quero contar isso para você. Todas as pessoas que morriam no Antigo Testamento, crendo no Senhor, elas iam para esse lugar. Elas iam para o seio de Abraão. A salvação não era pelas obras. A salvação nunca é pelas obras. As pessoas do Antigo Testamento, elas eram salvas na promessa da crença da vinda do Messias. Nós somos salvos porque ele já veio. Amém? Cremos nisso. Mas essas pessoas do Antigo Testamento, elas iam para esse lugar e elas eram consoladas com a esperança que diz em Oséias e diz nos Salmos também. Davi, o escritor dos Salmos, no Salmos 49, verso 15, ele diz assim: um dia o Senhor remirá a minha alma do poder do mundo dos mortos, porque ele me tomará para si. Quem fará isso? O Senhor. Você pode dizer assim, e a história do ladrão da cruz? O pessoal do louvor pode vir. Você pode dizer, e a história do ladrão da cruz? Como se deu aquilo dali? Olha, eu quero falar algo para você. Uma vez falando dessas verdades, pastor, uma pessoa me perguntou e disse: se Jesus não foi para o céu assim que ele morreu, e ele foi para o Hades, por que a Bíblia diz, em tuas mãos entrego o meu espírito? Boa pergunta. Boa pergunta. Eu devolvi com outra. Se Jesus foi naquele mesmo dia, por que que depois da ressurreição, quando ele aparece para uma das mulheres, ele diz, não me detenha, porque eu ainda não fui para o Pai? E agora? Ele foi no mesmo dia ou ele não foi para o Pai? Se você quiser saber, faça sua matrícula no Centro de Treinamento Bíblico Rema. Amém? Aleluia. Eu só quero falar algo mais. Pode ver que eu não estou fechando algumas coisas. Só quero falar algo mais. Jesus Cristo, o Rei da Glória, o Jeová Filho, o Todo-Poderoso, lá na cruz, num lugar de vergonha, Jesus, o eu sou, ele mesmo disse, o eu sou, Jesus lá na cruz, sendo pregado ao lado de dois malfeitores, diante da sua maravilhosa graça, os dois estavam praguejando, mas um malfeitor se arrepende, e diz assim para o outro malfeitor tinha dito, se és mesmo Cristo, desce da cruz, salva-te a ti mesmo também a nós. Aí o malfeitor, alcançado pela maravilhosa graça, disse, não temes a Deus? Estando ele sobre a mesma condenação que nós estamos aqui porque merecemos, mas este o que fez? Senhor, lembra-te de mim, futuramente, quando vieres com o teu reino. Aí eu gosto de dizer que Jesus olha para ele e diz, surpresa, eu não me lembrarei de você futuramente, eu me lembro de você hoje. Por isso que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia. Deus é bom, queridos. Pai, obrigado por essas verdades que foram acrescentadas nas nossas vidas. Eu declaro graça, sabedoria e entendimento sobre a vida dos meus irmãos. Eu declaro eles avançando no teu plano e no teu propósito. Obrigado, Senhor. No nome de Jesus eu ordeno, se tem alguém com alguma enfermidade, receba sua cura agora. Eu libero cura sobre a sua vida agora, no nome de Jesus. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus.